Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador Messias esteja com todos vocês que creem no Pai do Todo. Meus irmãos, hoje eu vim bater um papo com vocês a respeito de um assunto que, de uma certa maneira, me fez meditar muito nesses 5 ou 10 dias para cá, a respeito da crença de cada um, meus irmãos. É uma coisa muito complexa, meus irmãos. E eu já tenho algum tempo que eu estou buscando a verdade. Acabei crendo que quando a gente é livre das leis, dos mandamentos, um livre pensador, vamos falar assim, meus irmãos. Quando você passa a se tornar um livre pensador, você tem a liberdade, as portas abertas para você buscar, entendeu? Mas existe um porém, meus irmãos. É como se fosse cada um tem um ritmo, cada um acredita no que quer, cada um tem a sua verdade dentro de si, meus irmãos. Então, o que a gente vê ultimamente? Vou falar do meu canal, meus irmãos. Eu quero deixar bem claro, os vídeos que eu faço não são para atrair um grupo de seguidores, meus irmãos. Não é para atrair um grupo de seguidores ou algumas pessoas que acreditam no que eu estou falando, que eu sou uma pessoa especial, que o Pai mandou, que está falando a verdade. Meus irmãos, veja bem, eu estou expondo aquilo que eu creio. Como eu disse, meus irmãos, ninguém é obrigado a acreditar no que eu falo. Entendeu? Em um vídeo eu posso agradar alguns e desagradar outros. Já no próximo vídeo, eu posso desagradar aqueles que eu agradei no vídeo anterior e passar a agradar aqueles que não agradavam. Por quê, meus irmãos? Porque cada um acredita no que quer. Cada um está num estágio espiritual que lhe cabe. Por exemplo, meus irmãos, tem pessoas que acreditam que só o fato de você, que nem na igreja católica, ser batizado, fazer o batismo, a crisma, tal, todas essas coisas, você está salvo. Os evangélicos acreditam que estando lá fiel, dízimo, oferta, sacrifícios, isso eles estão salvos. Os muçulmanos acreditam e tal, eles são salvos. As pessoas que já não fazem parte mais do sistema religioso, mas creem no Salvador e buscam essa sabedoria, entendeu, meus irmãos? Então, ou seja, ali se abre um leque gigantesco de caminho que fala do nome do Salvador. Por exemplo, para mim, a Bíblia escrita pelo Império Romano não é a verdade absoluta para mim. Não é a verdade absoluta. Eu procuro extrair o máximo possível do lado espiritual de cada passagem. Os irmãos sabem que o meu canal eu falo muito sobre renúncia, sobre a renúncia da carne, das coisas do mundo, das coisas materiais. Por quê, meu irmão? Eu praticamente me especifiquei nesses assuntos. Porque é isso que eu estou vivendo e é isso que eu creio, meus irmãos. Uns acreditam que a salvação vem por meio da fé, outros acreditam que a salvação é para todos, outros acreditam que a carne vai ser salva, outros acreditam que depois da morte vai haver uma separação entre níveis espirituais, pessoas que realmente buscaram mais a verdade, que se empenharam. Existem vários caminhos, meus irmãos. O problema é que cada um acha que está com a verdade. E isso é culpa do sistema, meus irmãos, porque o sistema ele embaralhou tudinho, meus irmãos. Esse caos que a gente vive, esse mundo que vamos falar, esse céu do caos, esse mundo que nós vivemos aqui hoje, ele é completamente contaminado, meus irmãos. Existe mil mentiras e uma verdade. Entendeu, meus irmãos? Então, eu só quero deixar bem claro para os irmãos que eu não estou fazendo o meu canal para agradar uma minoria ou uma maioria. Eu simplesmente, irmãos, eu estou expondo
aquilo que eu acredito. Eu acredito. Entendeu? Se tem irmãos que querem ir para o monte, beleza, irmão. Você quer seguir o seu caminho? Então, ou seja, são pessoas. É aí que eu digo, existem níveis espirituais. A pessoa quer ir para o monte, ela está com as coisas na terra, então vai para o monte. Entendeu? Outras pessoas já estão em outros níveis. Que, não, pô, eu vou fugir. Não, se eu morri para a carne, morri para o mundo, morri para os desejos do mundo, eu não tenho que fugir de anjo caído, não. Essa é outra forma de pensar. Tem pessoas, eu sou uma pessoa assim, bem. Eu não me atento a uma verdade. Por exemplo, tem pessoas que pegaram a Bíblia e colocaram ela como a detentora da verdade. E se você for contra o que está escrito aqui, meus irmãos, você é perseguido. Isso antes e hoje, talvez não seja até o fato de ser assassinado, mas quantas milhões de pessoas não morreram porque não queriam seguir os ensinamentos de Roma, meus irmãos? Essa Bíblia que a gente vê hoje. Então, meus irmãos, eu não sou uma pessoa que estou querendo derrubar alguém ou algum grupo, não, meus irmãos. Só que eu cheguei a uma conclusão que eu não tenho que seguir a um homem ou ao ensinamento isolado de um homem. Eu quero seguir a minha consciência. Se dentro de mim eu decidi, meus irmãos, eu estou falando por mim, se eu dentro de mim resolvi renunciar tudo por amor ao Pai, outras pessoas de repente não acreditam que você não precise fazer tudo isso, renunciar para você ser salvo. Beleza? Respeito a sua opinião, meu irmão. Outra, por exemplo, tem pessoas que rejeitam até... como que eu posso dizer? Se torna pessoas que não têm mais prazer nas coisas do mundo, dos desejos. Eu respeito essa pessoa também, meus irmãos. Cada um no seu caminho, cada um. Entendeu, meus irmãos? O que nós não podemos é apontar o dedo e falar assim, olha, isso aí está errado, como se nós fôssemos o detentor da verdade. Nós não somos, meus irmãos. A verdade, ela está em pedacinhos que estão... É como se fosse um campo. Imagina um campo de futebol, e nesse campo de futebol está enterrado várias verdades. Tudo em pedacinhos. E você tem que cavar e procurar, meus irmãos. Você vai ajuntando peça com peça. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu estou numa fase agora, meus irmãos, de voltar a ler sobre a história. Por quê, meus irmãos? Simplesmente eu pegar a Bíblia e falar, não, essa aqui é a verdade, olha, a gente tem que ir para o monte, ou a gente tem que levar o pão puro. Que pão puro, meus irmãos? Vamos procurar na história. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu tô nessa fase agora, eu tô procurando, lendo a história, tentando entender por quê, meus irmãos. Por que que os livros apócrifos foram excluídos da Bíblia? Por que que tanta gente foi perseguida, morta, excomungada por causa disso, meus irmãos? São coisas que as pessoas não atentam para isso. Então, meus irmãos, eu sou uma pessoa assim, eu quero saber, eu quero bater as ideias para tentar entender o porquê. Porque não tem lógica, meus irmãos. E aí você vai chegando a conclusões, que você vê que houve manipulação no Concílio de Nicéia, que o Marcion foi excomungado, os ensinamentos de Marcion foram considerados como hereges, alguns outros grupos que tinham alguma outra forma de pensar mais espiritualizada foram condenados, chamados de bruxos, simplesmente porque eles estão num nível espiritual que os outros grupos não estavam. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Você está vendo como existem classes de pessoas que eu fiz nos vídeos anteriores? Tem pessoas que estão no nível espiritual, como na época da igreja primitiva. Renunciou à carne, renunciou aos prazeres da carne, os desejos da cobiça, da vaidade, largou tudo por amor ao Messias. Tem grupos que amam o Messias, estão buscando a verdade, já sabe que o sistema religioso é podre, mas ele vive uma vida terrena. Ele não renuncia às coisas que ele tem aqui por amor ao Messias. Ele quer viver acreditando nisso. Beleza. E tem outros que vivem deliberadamente, meus irmãos. Então cada um segue o que quer, meus irmãos. Eu só quero deixar bem claro que
Eu não posso também fazer meus vídeos acreditando no que os outros estão me falando, ou que os outros creem, entendeu? Eu acredito o seguinte, meus irmãos, a salvação, ela é para todos, o Messias veio e morreu por todos, meus irmãos. Mas infelizmente eu acredito que nem todos queiram. Nem todos queiram. É como assim, meus irmãos, se você ganha um presente e você por exemplo, eu dou um presente para você, você não quer receber, eu vou fazer o quê, meus irmãos? Eu vou enfiar na tua goela o presente? Não. É questão da pessoa escolher também, né, meus irmãos? Então eu acredito na salvação, meu irmão, na salvação de todos, isso eu acredito, só que é o seguinte, também, não por causa disso, que eu vou viver uma vida deliberada, meus irmãos. Eu tomei essa atitude de viver dessa maneira mais espiritual. E posso dizer para você que eu estou extremamente feliz, como nunca estive em toda a minha existência aqui nessa terra, meus irmãos. Isso eu posso falar para vocês. Entendeu? Então, é isso que eu tenho para falar, meus irmãos. Cada um segue o seu caminho. Por exemplo, eu vejo alguns comentários, algumas pessoas chegando no meu canal, se maravilhando por causa da conversa que a gente tem. Por quê? Porque essa pessoa se identifica, porque é isso que ela crê. Já outros acreditam que Jeová é um Deus maravilhoso, que ele tem o poder de matar, e aí qual o problema? Entendeu? Cada um tem a sua opinião. Tem outros que acham que eu sou um herege. O que eu quero que vocês entendam, meu irmão, que é o seguinte: eu estou buscando conhecimento. Eu não mexo com nada de bruxaria, eu não mexo com nada dessas coisas, meus irmãos. Eu passei pelo sistema religioso, pela igreja católica, pelo candomblé e pela igreja evangélica, meus irmãos. Eu cresci no meio dessa podridão e posso te falar que alguma coisa me serviu. Para quê? Para hoje identificar onde que eu vejo que existem coisas erradas. Ou seja, a visão é outra. Principalmente aqueles que não estiveram no sistema, não tem a visão de quem teve. É que nem Paulo. Paulo não se sobressaiu dos demais apóstolos. Por quê, meus irmãos? Porque ele era do sistema religioso. Quando ele saiu, ele se ligou que existia um Deus demiurgo, um Jeová maldoso e um Pai misericordioso, que é o Pai do Messias. Coisas que os outros apóstolos já não perceberam. Quando eles fundaram a igreja de Jerusalém, os outros 11 apóstolos, eles ficaram lá em Jerusalém e montaram a igreja deles lá. Ia ser mais uma seita religiosa ali no meio, meus irmãos. Mas Paulo não. Paulo foi contra e foi sozinho. Entendeu, meus irmãos? Então, outra coisa, é nítido, meus irmãos, que existe uma manipulação no sistema, porque os livros apócrifos falam claramente a respeito de um Deus demiurgo, de um regente, de uma força espiritual que formou tudo isso aqui, meus irmãos, se achando como se fosse o próprio Deus. Só que aí o verdadeiro Pai ouviu isso, meus irmãos, e se indignou. Só que esse Deus demiurgo chamado Javé, Jeová, ele é orgulhoso, ele não reconhece, ele não quer, entendeu, meus irmãos? Renunciar ao poder dele. Entendeu, meus irmãos? Então é isso, tá aí, ó. Se você for olhar os livros apócrifos, você vai ver claramente que existe duas naturezas. Uma é Jeová e a outra o Pai do Messias. Agora eu te falo por que esses livros foram banidos, por que esses livros foram excluídos, por que, meus irmãos? E por que em Nicéia eles instituíram que existia só um Deus, que esse Deus era o Deus de Israel, é o mesmo Deus, é o mesmo que o Pai do Messias? Por que isso, meus irmãos? E hoje todo mundo defende a Bíblia. Se você for falar, se levantar contra a Bíblia, meus irmãos, você é perigoso até ser esquartejado, ser apedrejado pelos crentes na rua, meus irmãos. Essa é a verdade. Entendeu, meus irmãos? Então é isso, meus irmãos. É só um desabafo para que os irmãos venham entender que ninguém tem a verdade. A verdade é espiritual e você tem que buscar por si só, meus irmãos. Você vai pegando de pedacinho em pedacinho e vai juntando peça por peça. E cada um vai seguindo o seu caminho, cada um segue a sua estrada. De repente a minha estrada é essa estrada que eu estou seguindo. E você segue a sua, meus irmãos. Entendeu? Se bater da nossa estrada ser a mesma, então a gente segue junto. Tá bom? A paz do Salvador esteja com todos vocês que creem.